Boa noite. Somos alunos da Universidade Federal do Piauí, UFP, campus Almir Ferreira Sobral, CAFES, curso de Licenciatura em Educação do Campo, disciplina de Políticas Públicas e o docente Francisco Erlon Barros. E o tema que foi escolhido foi as escolas multisseriadas do campo, tempos e espaços e vivências. As discentes são Almelina Silva, Iracema Borges, Milena do Nascimento, Ketely Tavares e Yasmin Soares. Boa noite. Escolas multisseriadas do campo, realidades históricas e legais. Essa trajetória histórica da escola multisseriadas teve início ainda no século XIX, no qual o próprio Estado, com vistas a uma grande inovação educacional, pelo método de ensino mútuo, ou seja, incentiva o ensino de pessoas de diferentes idades e níveis de aprendizagem ao mesmo tempo, a ser utilizado nas escolas de primeiras letras, por exemplo, as vogais e o alfabeto. A educação do campo é algo direcionada às regiões rurais. É uma de suas características e a existência de escolas multisseriadas, que se caracterizam como escolas pequenas com poucos alunos matriculados e que possui uma única sala de aula com várias séries ao mesmo tempo e um único professor. Essa existência está relacionada à baixa densidade democrática do campo, provocado pelo êxito de trabalhadores para as áreas urbanas, pela falta de olhar do poder público para essa região e pelas suas próprias particularidades. Santos e Moura, 2010. Aqui se torna relevante informar que foram construídos prédios escolares, notadamente grandiosos, visando refletir o peso dado pela República à instrução. Entretanto, o mesmo não pode ser observado nos prédios escolares localizados na zona rural. Ou seja, este atendimento preferencial às escolas urbanas demarca o histórico de discriminação com a população camponesa. No ano de 1997, foi instaurado no Brasil o Programa Escola Ativa, PA, elaborado com base no programa Escuela Nueva, de origem colombiana, desenvolvendo nos anos de 1980 e expandido na década de 1990. E, a princípio, no Nordeste, constituindo-se internacionalmente como um modelo de reforma educacional no meio rural para melhoria da qualidade do ensino em classes multisseriadas e para a formação de professores. Mas isso não foi eficiente para entender as demandas educacionais no campo. Com tudo isso, ainda sofreu fortes críticas. O Programa Nacional de Educação do Campo, PRONACAMPO. O PRONACAMPO
busca promover o acesso, a permanência e a melhoria das condições de aprendizagem dos estudantes do campo e quilombolas em suas comunidades. Todos sabemos que as escolas multisseriadas, elas atrapalham a aprendizagem do aluno e é bastante dificultoso para o professor. Mas mesmo assim, as escolas multisseriadas, elas ainda são usadas como uma estratégia de emergencial, um tapa-buraco, para solucionar o problema da escola isolada, que não contém a quantidade de estudantes suficiente para dividir uma turma em série. Somente no ano de 1997 foi instaurado no Brasil o programa Escola Ativa, elaborado no, pro... no programa Escola Nova. Constitui-se internacionalmente como módulos de reformação educacional no meio rural para a melhoria das escolas de ensino de classes multisseriadas. Porém, não foi suficiente e acabou sofrendo várias críticas. O programa Escola Ativa propõe estratégias que estimulam a aprendizagem ativa e contextualizada, tendo o professor como mediador do processo, a construção cooperativa do conhecimento, a gestão participativa na escola, a interação com a comunidade e da formação contínua dos educadores. Como disse Gonçalves Antunes Rocha Ribeiro, partir da prática e não dos guias, guiar-se pela experiência e não pela metodologia, caminhar rumo à construção de escola comprometida com a formação da sociedade sustentável e não de ferramenta de promoção do desenvolvimento rural. Reflexões sobre as possibilidades educativas da escola multisseriada do campo, trajetória docente e discente. Então, tanto para o aluno quanto para os professores, existe uma dificuldade nas possibilidades educativas nas escolas multisseriadas, porque não é fácil um professor estar numa mesma sala com 4 turmas diferentes. Diante dessa situação, o professor ele não consegue realizar um diálogo necessário entre os diferentes níveis e idade. E assim é uma dificuldade para o professor e para os alunos que também se sentem prejudicados. A questão do trabalho no campo carrega em si características conflitantes, no qual a lida diária está completamente ligada ao ser camponês. Entretanto, quando deixa de ser um meio pelo qual o sujeito recolhe ou transforma a natureza para assegurar satisfações das necessidades vitais e a produção social. A escola multisseriada permitiu o acesso de escolarização inicial a uma parcela de brasileiros, bem como foi a primeira oportunidade de emprego de outro número significativo de profissionais de educação. Nesse sentido, a escola ela representa muito mais do que um espaço físico, onde ocorre a alfabetização. Coloca-se no espaço do direito ao saber, ao conhecimento e à cultura. O fechamento das escolas do campo. Bom, no Brasil, nas áreas rurais, o mesmo campo, ele vem enfrentando um decréscimo de fechamento das escolas do campo. É uma estratégia até mesmo do agronegócio, tirando até mesmo as pessoas do campo, porque, tipo assim, querendo ou não, as pessoas que têm jovens, crianças e não têm acesso à educação no campo, claro que eles vão buscar aonde vai ter a educação, né? Então, acarretando, levando as crianças, os jovens para os centros urbanos, na qual eles são transportados todos os dias para a cidade. Então, essas escolas do campo, elas fecham também por causa que os governantes, eles alegam o alto custeio elevado das escolas do campo. Aí acaba acarretando o fechamento, diz que não tem dinheiro para pagar os funcionários e tal. Mas é assim mesmo, tipo assim, ficou uma situação muito triste, porque quando vem uma escola do campo se fechando, é o início de um fim de uma comunidade. Porque, gente, querendo ou não, as pessoas vão saindo, se expedindo para os centros urbanos ou capital para buscar melhorias tanto nos seus estudos como também para trabalhar. Porque se não tem escola, o que é que eles vão fazer lá na comunidade? Pois é, e também hoje em dia
Também podemos falar até mesmo dos centros urbanos. Aqui na minha cidade mesmo já teve fechamento de uma escola na sede e outra no campo. E é porque não tinha nenhum motivo dessas escolas fechar, porque, tipo assim, tava em ótimos estados, tinha capacidade certa de aluno, aí do nada fecharam e colocaram para outras escolas mais longe. E, portanto, também podemos ver que não é só uma realidade do campo, e sim também dos centros urbanos, acarretando um baixo nível de escolaridade de algumas pessoas que não têm acesso à escola, que vai acabar tendo muitas consequências futuras. Então, não podemos falar da educação do campo sem não falar do alto nível também da precarização dos professores, educadores que estão vivendo no Brasil, que consequentemente agrava muito a questão do ensino. E a escola forjada, na qual essa escola forjada ela se deslegitimiza na história da escola do campo. Diante dessas possibilidades de acesso dos sujeitos do campo, dependentemente da idade, do grau de aprendizagem, ou até mesmo diante das condições pedagógicas e físicas do espaço educativo. O programa Escola da Terra é conhecido pela importância histórica das escolas multisseriadas do campo e pela mobilização social camponesa. É um programa que se ergue-se como política pública para atendimento e especificidade central da educação do campo nos anos iniciais do ensino fundamental. A escola multisseriada do campo. Diante das barreiras enfrentadas nas escolas multisseriadas, existem possibilidades que, tendo como sem a valorização da diversidade, possibilita ao professor realizar um trabalho significativo e contextualizado que atenda às demandas educacionais. Essa escola multisseriada constitui-se como uma base para a formação humana, na medida em que não se baseia na fragmentação ou na seletividade própria da seriação. Ela se fundamenta nos convívios humanos que a diversidade proporciona, ressaltando a diversidade do sujeito, das crenças, saberes, de modo do sujeito, de como lidar com a natureza, com a essência da cultura camponesa, constituindo a sala de aula como espaço rico de aprendizagem, convivência, solidariedade e respeito. Constata-se que, apesar das profundas mazelas que dificultam a realidade dessas escolas, elas possuem um papel fundamental na história da educação no Brasil, assim como na construção das próprias identidades do sujeito. Para os professores e estudantes, essas escolas significam muito, mais do que um espaço para aprender a ler e escrever. Elas traduzem-se em direitos e na medida de se situar na perspectiva do direito, que exprime a sua função social nas comunidades nas quais estão inseridas. E é nesse sentido que se traduz a sua importância social, política e cultural. Bom, gente, isso aqui é algumas das referências utilizadas no nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos.